Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso venha sobre você, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, sobre cada um daqueles que amam ao Senhor, que buscam a presença de Deus. E que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre vossos corações, tratar no mais profundo do vosso coração, do vosso espírito, para que você venha ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradecemos a Deus, porque hoje é sexta-feira. Somos gratos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que estamos chegando ao final de uma nova semana. Hoje estamos sexta-feira, 25 de outubro do ano 2024. 25 de outubro do ano 2024. Chegamos a mais um final de semana. E aqueles que trabalham até sexta-feira, então, alegria de poder estar descansando este final de semana. Porém, deve de estar em comunhão com Deus e com a sua igreja. Não deixe de congregar como alguns têm por costume. Final de semana é uma boa oportunidade para você estar na presença de Deus, para você estar em comunhão com a sua igreja. No dia de ontem, depois da nossa transmissão, veio um temporal aqui sobre a cidade de Cacequi. Não causou grandes danos, mas sim deixou alguns prejuízos bastante consideráveis para alguns cidadãos deste município. Porém, agradecemos a Deus, porque Deus está por em cima de todas as coisas. Deus está por em cima de todas as coisas. Ele é que dá a chuva, Ele é que detém a chuva, Ele é o que nos dá o sol, que nos dá a lua, enfim. Tudo procede do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje estamos com uma temperatura bastante agradável aqui na cidade de Cacequi, só que ainda o tempo está bastante ameaçador, assim como que para chover. Mas vamos à palavra de Deus nesta manhã. Vamos à palavra de Deus nesta manhã. E a pergunta que eu me faço aqui na nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, nesta manhã de sexta-feira, 25, eu me pergunto para mim mesmo e para você se existe orgulho no meio da igreja do Senhor. Se existe orgulho no meio da igreja do Senhor. Nós estamos vendo 1 Coríntios, capítulo número 4 hoje. Começamos no capítulo número 1 e vamos a ir até o capítulo número 5. Dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja importante, primeiro por a sua localização geográfica. Era uma cidade de grande movimento, de grande movimento comercial, tudo ali acontecia de tudo. Mas também era uma cidade muito, assim poderíamos dizer, pecadora em certo aspecto. Donde ali tudo era lícito, donde a imoralidade estava à ordem do dia. E isto, logicamente, com os novos convertidos, naquela época, o apóstolo Paulo, aquilo também veio afetar a igreja.
E ontem nós falávamos, e vamos ser reiterativos nisto, os mesmos males da igreja de Corinto são os mesmos males que vemos hoje na igreja de Cristo no século XXI. Não somente aqui no Brasil, no mundo inteiro. Se você vai começar a olhar, vai ver que Estados Unidos, Canadá, na Europa, aqui na América do Sul, América Central, são escândalos detrás de escândalos. Logicamente, que da igreja perseguida, que hoje está sendo perseguida, que é aquilo que nós conhecemos como a janela 1040, países que se fecharam ao Evangelho e que não é permitido nem sequer possuir uma Bíblia, são lugares onde a igreja cresce diariamente. Onde ali o que se converte verdadeiramente ao Senhor, disposto a entregar sua vida ao Senhor, sabendo que se viver, vive para Cristo, se morre, morre para Cristo. Isso impulsiona aquelas pessoas a propagarem o Evangelho, a levarem a palavra de Deus, e por mais perseguição que exista, torturas, mortes, separação da família, exílios, está acontecendo nos nossos dias de hoje. Aquelas pessoas permanecem firmes no Senhor e não se desviam. E, logicamente, desses países onde a igreja é perseguida, é de onde nós não ouvimos de escândalos. Bom dia, Gustavo, cidade de Montevideo, Solimar, já é Canelones. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, sua mãe, sua geração, que a graça de Deus seja sobre a vida deste homem de Deus. Então, amados, não vimos falar de escândalos nesses países. Agora, aqui nós temos, no nosso continente, aqui na América Latina, temos perseguição? Temos, mas é uma perseguição praticamente ideológica, mediática. Ainda ninguém foi preso por causa do Evangelho, nem aqui no Brasil, nem na Argentina, nem no Uruguai, nem no Chile, nem no Peru, enfim. Não temos visto isto acontecer. Porém, a igreja tem a sua liberdade de culto. E não sabendo aproveitar essa liberdade de culto, a igreja contemporânea é um espelho da igreja de Corinto. É um espelho da igreja de Corinto. Pois lá nós começamos. Sabedoria humana e não sabedoria do alto. As pessoas querem encherem de conhecimento, querem ser intelectual, eloquentes, fazem cursos de eloquência, como se posicionar, como falar. Enfim, não estou dizendo que está errado, mas sem a presença do Espírito Santo, isso não vale absolutamente de nada. Existe divisão na igreja? Existe. Não podemos ser hipócritas em não reconhecer isto. Existe sim divisão dentro da igreja de Cristo. Assim como na igreja de Corinto eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Hoje também. Eu sou de tal, eu sou da outra, eu sou daquele, meu pastor é fulano. E vivemos isto diariamente. Mas também tem outro mal que está tomando conta da igreja do Senhor, que sempre esteve presente. E este mal, ele procede diretamente
do inferno. Sim, ele procede diretamente do inferno. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo número 4, verso número 6. Irmãos meus, estas coisas, diz o apóstolo Paulo, irmãos meus, estas coisas a respeito de mim mesmo e de Apolo, eu as declarei por vossa causa, para que por meio de nós aprendais a não pensardes além do que está escrito, para que ninguém se exalte, ou se glorie, ou se orgulhe, como você queira dizer, sobre seu próximo a favor de outro. O apóstolo Paulo está falando de quê? Ele continua falando sobre a divisão. Agora ele está falando sobre o orgulho. O orgulho, ele procede diretamente do inferno. Você sabe por que Satanás foi expulso do céu? Foi pela sua exaltação? Foi pelo seu orgulho? Foi por querer ser melhor que Deus? Ou não é verdade? Ou a palavra de Deus está nos mentindo? E alguns querem justificar-se dizendo até o orgulho santo. Orgulho é orgulho. Pecado é pecado. Raíssa, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que Deus venha derramar da sua graça sobre tua vida, minha irmã. Família também ali, família, Gustavo, Raíssa. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Não sei se é Porto Rico, Estados Unidos, mas por aí mora nossa irmã Raíssa. Que Deus abençoe. Então, amados, orgulho é orgulho. Pecado é pecado. Se tem orgulho santo, vai ter pecado santo também. Parece até, é uma piada, logicamente que é uma piada. Mas esse orgulho de quê? Sabe, na divisão da igreja, o apóstolo Paulo dizia o seguinte: um dia que sou de Paulo, outro dia que sou de Cefa, outro de Apolo, e outro dizem de discípulo de Cristo. Eu sou de Cristo. Aí estão as divisões. E ontem nós começamos a falar sobre isso. Tivemos uma breve resenha sobre isso. Aqueles que seguiam a Paulo, eles tinham uma certa liberdade que não tinham aqueles que diziam: eu sou de Pedro. Tinham uma certa liberdade. Pedro era mais judaizante, Paulo não. Pedro era mais rígido na questão de costumes, de usos e de costumes. Eu não sou contra os usos e costumes. Não sou contra. Respeito e admiro. Já que me converti num lugar onde se ensinava sobre todas as coisas o que é santidade. E logo depois que um aprende, um vai, como poderia dizer, vai se desviar, ou vai desobedecer, ou vai deixar de lado a palavra por conta própria. Ou por companhias ruins que muitas vezes aparecem, aquelas pessoas tóxicas nas nossas vidas. Agora, o que nós não podemos fazer é nós orgulhar daquilo que nós estamos fazendo ou crendo, já seja
eu me sinto livre em Cristo. Aqui nós temos uma doutrina mais rígida. Aqui, hoje, a igreja se divide no seguinte. Estão os pentecostais, neopentecostais, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, enfim. Hoje poderíamos dizer que os pentecostais são aquela mais rígida. Mais rígida. Às vezes falamos, eu sou de Cristo, como falava a igreja de Corinto. Aqueles que diziam, eu sou de Cristo, também expressavam aqueles outros que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eles sentiam orgulho da sua própria santidade, da sua própria maneira de comportar-se. E é justamente aí onde está o nosso erro. Tem coisas que nós devemos de parar de discutir. Às vezes vemos nas redes sociais as pessoas escreverem: é lícito a mulher ser pastora? É lícito trazer dízimos? É lícito isto? É lícito aquilo? Mas qual é realmente o propósito dessas pessoas? É causar divisão? É dizer que somente eles conhecem a palavra de Deus? Estão eles tendo orgulho, que é um pecado tremendo? 10 dias atrás eu falava de algo que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tem uma denominação que é uma das mais conhecidas no Brasil e no mundo. Então resulta que aqui eles decidiram fazer numa certa cidade uma estátua em honor ao seu pastor. E agora, na cidade que é a sede dessa denominação, decidiram fazer um busto do mesmo pastor, com o intuito de honrar. Será honra ou será orgulho? Será honra ou será orgulho? Às vezes vemos as pessoas falarem sobre seus cultos, sobre suas campanhas, daquilo que Deus está fazendo, mas eles não colocam o nome do Senhor. Não é estranho, não é raro ver ou ouvir nas redes sociais ou na própria cidade onde você vive, andar um alto-falante na rua, apresentando ao pregador da noite e falando das características, das propriedades, do poder desse pregador. E a minha pergunta é: quem é que faz o milagre? Quem opera o milagre? Quem é que salva? Quem cura? Quem liberta? É esse homem? É essa mulher? Ou é Cristo? Quando nós falamos, eu sou de Cristo, Cristo deve viver em mim e eu viver em Cristo. É uma expressão muito forte. O apóstolo Paulo dizia: sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo.
ser imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Eu tenho essa ousadia de falar isso? Você tem essa ousadia de falar isso? Somos nós capazes de falar na nossa congregação, ser imitador de mim, como eu sou de Cristo? Às vezes, me olho no espelho e fico me olhando e me perguntando algumas coisas. O que tenho feito? Quais são os meus defeitos? E fico pensando nisto, meditando nisto. E buscando, então, consertar ou eliminar alguns defeitos. Isto é extremadamente difícil? É, claro que sim. Porque a nossa carne, ela sempre está nos trazendo para o lado do mundo, para o lado do pecado. Está nos trazendo para o lado do pecado. Agora, o Espírito está nos levando para o lado do Senhor. Então, como nós podemos superar nossos defeitos, nossas imperfeições? É alimentando o nosso espírito. E como vamos alimentar o nosso espírito? Através da palavra de Deus. Ontem falava que em certa oportunidade, e é bom repetir isto, certa oportunidade perguntei para um pastor por que o copo com água, por que um frasquinho com óleo, saquinho com farinha, com arroz, com trigo, por que isso era distribuído? E ele me falou que era para incentivar a fé. É para incentivar a fé das pessoas. Naquele momento, para mim parecia que estava tudo correto. Mas logo, meditando na palavra de Deus, nós encontramos o seguinte lá em Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um dia estava numa casa orando, terminamos de orar, e veio uma senhora com um copo com água, pedir para que eu orasse por aquele copo com água, ao qual, logicamente, eu disse que não. Não gostou muito e falou o seguinte: a grande maioria dos pastores faz isto. Mas nós tínhamos ministrado uma palavra naquela casa, naquela hora. Tínhamos ministrado sobre o Salmo número 91. Nenhum mal tocará tua casa, peste nenhuma tocará tua morada. E agora ela vai pedir que eu ore com um copo com água para ela poder estar protegida ao beber aquela água. Ou o uso excessivo de óleo. Conheço pessoas que até de vez em quando vão beber um pouquinho de óleo ungido. E deixamos de lado a palavra de Deus quando ela está nos dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o pior de todos os males é ter orgulho disto. Orgulho de estar ensinando algo que não está na palavra de Deus. Pois o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui, para que ninguém se salte sobre o seu próximo a favor de outro. Às vezes,
Nós exaltamos a favor do pastor, a favor do líder. Mas a pior exaltação é acreditar que temos a sabedoria suficiente para poder corrigir o nosso irmão. Sabedoria humana. Que temos sabedoria suficiente para querer ultrapassar a palavra de Deus. E alguns sentem orgulho disso. Porque é através da adulteração da palavra de Deus, através da adulteração da palavra de Deus, reúnem multidões. Multidões reúnem. Às vezes vemos nas redes sociais, alguém fez 2 filas, uma entrando numa igreja onde se vai falar sobre prosperidade, e aquela fila imensa que não termina nunca de pessoas. E ali está outra igreja, onde o tema é a santidade, e tão poucas pessoas estão entrando. Pareceria ser, não, é uma realidade que estamos vivendo. No capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje pareceria que é tudo contrário. Buscai primeiro as coisas, depois o reino dos céus. É a mensagem que estamos recebendo. E pessoas têm orgulho quando congregam nesse lugar, chegam e vão falar o seguinte: ali as coisas estão acontecendo, fulano prosperou. E se nós perguntar, você tem certeza da sua salvação? Ah, não sei. Ah, não sei. Estamos preparando um povo orgulhoso, vanaglorioso, que dificilmente vai entrar ao céu. Por um orgulho, Satanás caiu do céu. Foi expulso, foi expulso do céu. Cuidado em exaltar-se, em orgulhar-se. Não permita que a soberba venha tomar conta da sua vida. E mais quando se exalta sobre o seu próprio irmão. Aqueles que muitas vezes até são débeis na fé. Que Deus nos ajude a permanecer fiel. O Espírito Santo de Deus nos dê a verdadeira sabedoria para que nós possamos transmitir a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado nesta manhã, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, meu Deus. Senhor, que tu venha, Senhor Deus, ministrar sobre nossos corações, colocando, Senhor nosso Deus, sabedoria que venha do alto sobre nós, meu Pai, dando-nos discernimento, dando-nos entendimento da tua palavra, e não permitas, ó Deus, que o inimigo das nossas almas venha trabalhar no nosso coração através do orgulho, da vanaglória ou da exaltação. Guarda, Senhor, e protege a cada um dos meus irmãos desta manhã, aqueles que estão conectados, aqueles que vão estar assistindo este vídeo, e que tenhamos um excelente final de semana, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça de Deus seja sobre suas vidas. Não esqueça de compartilhar este vídeo,
vá até lá o nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube pelo seguinte: para nós baixar o vídeo ali no YouTube, que fica mais fácil para nós logo compartilhá-lo nos diferentes grupos no qual nós integramos. Às vezes eu vou compartilhar através do próprio Facebook. O que acontece? Ele nos corta os compartilhamentos. Tem um número bastante limitado às vezes. Nos corta. Então, através do YouTube, sim, podemos compartilhar. Mas também é importante que você se inscreva no nosso canal, que deixe o seu comentário ou sua crítica. Vamos continuar levando ao Senhor juntos em nome de Jesus. Desejando para todos vocês um excelente final de semana, não deixando de congregar como alguns têm por costume, que a graça, que a paz de Deus seja sobre vossos corações.